Fala galera, sejam bem-vindos ao resumão da Bíblia. A gente já resumiu o livro de Gênesis, já resumiu o livro de Êxodo e hoje nós vamos resumir o livro de Levíticos. É isso mesmo. Isso aqui, essa série de vídeos que nós temos feito, né, toda segunda-feira aqui no nosso canal no YouTube, nós temos explicado de forma detalhada, profunda, mas também resumida os livros das Escrituras Sagradas. Nós vamos fazer 66 vídeos, porque vamos explicar cada um dos livros das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos mergulhar nesse livro que muitas vezes, ao lado de Números, é o livro que todo mundo deixa de lado. Eu sei que em algum momento você já olhou para o livro de Levítico e falou: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, o que estão falando nesse livro? O que Deus quis expor nesse livro? Quanta lei, quanto mandamento, como que vive diante disso? Eu sei, mas a gente vai simplificar, vai explicar para você o que significa tudo aquilo que está escrito no livro de Levítico. Então fica até o final do vídeo. Antes, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. A gente está próximo de bater 2.000 inscritos. Eu estou gravando esse vídeo agora e nesse exato momento está faltando 15 pessoas para batermos 2.000 inscritos no nosso canal. A gente está muito feliz com isso. Então é de graça, só clicar no botão se inscreva aqui, né? Se inscrever para você se inscrever no nosso canal e nos ajudar nessa missão. Compartilhe esse vídeo, né? A gente tem feito isso aqui para te ajudar a conhecer a palavra de Deus. E existem amigos seus, existem familiares seus que também precisam conhecer a palavra de Deus. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá pro vídeo? Antes de tudo, como vocês sabem, a gente começa com uma ficha técnica do livro, né? Então a gente fez isso no livro de Gênesis, fez isso no livro de Êxodo e vamos fazer também nesse livro de Levítico, em todos que nós estudarmos aqui. O livro de Levítico, no original, ele se chama Vaikra, que é esse nome que está aparecendo na sua tela. E o significado de Vaikra é e chamou. O nome Vaikra, né, no original hebraico, significa e chamou. Mas por que e chamou? Porque é Deus chamando Moisés de dentro do tabernáculo para dar instruções diretas ao povo eleito, ao povo escolhido, ao povo de Israel. Já no grego, o nome Levíticos é Levitikon, que significa um chamado aos levitas, relativo aos levitas. Esse é o significado na palavra no original grego. Lembra que a gente falou para você que todos os livros do Velho Testamento foram traduzidos para o grego ali pela Septuaginta, um grupo de 70 anciões. Este livro ele foi escrito assim como o livro de Gênesis, assim como o livro de Êxodo e toda a Torá durante a travessia do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. Então, próximo ali do ano 1445 antes de Cristo. E foi escrito por Moisés, né? Como a gente sempre fala, Moisés é o autor de toda a Torá. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Obviamente que o final do livro de Deuteronômio, quando Moisés já morreu, não foi escrito por ele, ok? E esse livro, ele foi escrito ali no pé do Monte Sinai, né? O monte que Deus revela a Moisés as leis, os princípios, os mandamentos. Então, no pé do Monte Sinai, Moisés escreve esse livro chamado de Levíticos. Agora que a gente viu a questão técnica, né, a gente precisa entrar um pouquinho na história por trás do livro de Levítico. E por que que esse livro foi escrito? Lá no final do livro de Êxodo, nós vemos que Moisés não pôde entrar no tabernáculo, Moisés não pôde acessar ali o tabernáculo por causa da glória de Deus, né? A glória de Deus que preenche o tabernáculo, a glória de Deus que é santa, pura, só que o homem é extremamente pecador. Então, o livro de Levítico existe para isso, para responder como o homem impuro e pecador pode acessar a Deus, pode ter comunhão, relacionamento com um Deus santo e puro. Nós temos que entender que Deus possui uma característica muito forte que é de fogo consumidor. Deus é santo, logo todo pecado é consumido pelo fogo de Deus, por ele, porque ele odeia o pecado. Então o Levítico existe para instruir principalmente o povo de Israel em como acessar ao Senhor, mesmo sendo pecadores. Como ter relacionamento, contato com Deus, que é fogo consumidor, mesmo possuindo uma carne completamente depravada, impura. Sendo assim, o livro então é dividido em duas partes, explicando como podemos acessar a Deus. A primeira parte é chamada de O Caminho para Deus, que é os 5 sacrifícios, a ordenação dos sacerdotes e as leis de pureza. Vamos tratar do primeiro ponto aqui do caminho para Deus. O primeiro ponto é os 5 sacrifícios. Pega papel, caneta e anota aí que é bem importante. Holocausto, oferta de alimentos, oferta de paz, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Cada um
lidava com um aspecto da relação com Deus. Então o holocausto, a oferta de alimentos, a oferta de paz, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, eram todos sacrifícios que Deus estava instruindo o povo de Israel a realizar, a fazer, para ter relacionamento com Deus, né? Se apresentar diante de Deus, mesmo que a nossa carne seja culpada, mesmo que sejamos extremamente pecadores. E isso é essencial nós compreendermos. Porque o povo de Israel era o povo eleito de Deus, mas não tinha relacionamento com Deus por causa do pecado. Então Deus está dando direcionamento. Quando você lê lá os primeiros capítulos do livro de Levítico, você deve compreender que ali está sendo exposto sacrifícios essenciais para o povo se conectar com Deus. Junto aos 5 sacrifícios, na primeira parte que fala sobre o caminho para Deus, nós temos a consagração e a separação da família de Arão, né? A família dele é separada para o serviço sacerdotal. E o que é um sacerdote? O sacerdote era o responsável por fazer a ligação entre Deus e os homens. Era ele que realizava os sacrifícios, era ele que se comunicava com Deus. Era o homem que se apresentava diante de Deus. Porque se o povo se apresentasse, seria consumido por causa da santidade de Deus. Mas por meio do sacerdócio, por meio dos sacerdotes, o povo se comunicava com Deus. Dentro da classe dos sacerdotes haviam 2 tipos, o sacerdote e o sumo sacerdote. Este sumo sacerdote era como se fosse o grande líder, e ele era o único que podia entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos para realizar sacrifícios, pedindo perdão pelos pecados do povo. Então Arão é o homem escolhido por Deus, e toda a descendência de Arão seriam os sacerdotes do povo de Israel. Não poderia haver sacerdotes fora da linhagem de Arão. É muito importante nós entendermos isso, que é a família de Arão, escolhida por Deus para o ofício sacerdotal. Por fim, dentro dessa primeira parte, que é o caminho para Deus, que fala muito sobre a santidade, o relacionamento entre Deus e a humanidade, o povo de Israel e Deus, nós temos aqui as leis da pureza, né? É a distinção entre o limpo e o imundo. E ali fala muito sobre animais, Deus sendo muito detalhista, né? Animais, doença, higiene. É muito comum você ver no livro de Levítico, Deus falar, ó, este animal eu aceito como sacrifício, este animal não. Este animal, ele é bom para sacrifício, este animal não. Esse animal é bom para consumo, este animal não. Deus estava literalmente ensinando como o povo deveria viver, dando a rota correta para o povo viver de maneira digna, santa e pura. De modo geral, aqui dentro das leis da pureza, Deus estava ensinando de forma clara a distinção entre o sagrado e entre o comum. A segunda parte, que vai dos capítulos 17 a 27, né? Então a primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 16, a segunda do capítulo 17 a 27. A primeira parte fala o caminho para Deus. A segunda parte é a caminhada com Deus. Então a primeira parte ensina como acessar Deus. A segunda parte está ensinando, agora que vocês acessaram ao Senhor, é desta forma aqui que vocês devem andar, que vocês devem viver. E aí nós temos aqui 3 pontos. O primeiro é o código de santidade. Ou seja, Deus começa a falar e dar instruções sobre moralidade sexual, sobre justiça social e amor ao próximo. Olha um exemplo disso em Levíticos capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus vai agora ensinando qual é o modo correto de viver. Uma vez que eles aprenderam como acessar a Deus, eles não devem somente acessar, mas viver como aqueles que conseguiram acessar ao Senhor por meio das leis. As leis são 613, né? Nós pensamos muitas vezes que são só 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés. Não, Deus entrega 613 leis para Moisés, para o povo de Israel seguir aquelas leis. Aquelas eram as instruções oficiais do Senhor para viver dentro dos planos do Senhor, né? Dentro dos planos de Deus. Essas 613 leis são divididas em 3 grupos, tá? O primeiro grupo, lei cerimonial. O segundo grupo, lei moral. E o terceiro grupo, lei social. Como viver em sociedade, qual é a santidade de Deus, e a primeira, né, que é a lei cerimonial, como prestar culto ao Senhor, tá? A lei social também pode ser chamada de lei civil, né? Porque aí são leis para viver em sociedade, né? Se você fizer isso, você vai pagar como consequência desta forma
aqui. Dentro do livro de Levítico, também nessa segunda parte, nós vemos, além do código de santidade, as festas solenes, né, o calendário sagrado. Deus vai instituir um calendário sagrado de festas para o povo. Nós temos a Páscoa, nós temos Pentecoste, Tabernáculos, entre outras festas que Deus colocou para o povo de Israel. E cada uma das festas significava algo para o povo e para Deus. Por exemplo, a festa de Páscoa, né, o cordeiro que tira o pecado, né, o cordeiro é o Pessar, né, no hebraico, ou seja, a passagem, a libertação lá do Egito para caminhar no deserto em direção à Terra Prometida. Essa é a principal festa do povo judeu. Mas dentro de Levítico nós vamos encontrar diversas outras festas. Por fim, dentro da caminhada com Deus, nós temos o ano do jubileu. A cada 50 anos, escravos eram libertos e dívidas canceladas. Ou seja, a graça era exposta ali no ano do jubileu. Agora que nós estudamos então as duas partes que nós temos dentro do livro de Levítico, nós precisamos entender o contexto, né, o conteúdo teológico que esse livro possui, que é muito rico. Primeiro, a santidade. Deus é um Deus santo e ele expressa isso através das leis. A partir de hoje, quando você lê o livro de Levítico, leia com os olhos muito atentos, o coração muito aberto para você ver ali em cada detalhe a santidade de Deus. Deus é um Deus santo e abomina o pecado. A segunda coisa é a expiação, né? A ideia de cobrir o pecado. Através dos sacrifícios que Deus ensina o povo a realizar, Deus estava apontando para o filho dele que viria ao mundo, para o Messias, que seria o Cordeiro de Deus, que receberia a ira de Deus por causa do pecado da humanidade, e todos nós seríamos justificados quando entrássemos nele. E por fim, nós temos o Yom Kippur, né? O dia da expiação. Era o dia mais importante do ano. Por que era o dia mais importante do ano? Lembra que eu disse para você que uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, que é onde ficava a Arca da Aliança e representava a presença de Deus. Ele era o único que poderia entrar lá sem ser consumido pela glória de Deus. Todos que tentassem entrar seriam mortos, seriam consumidos. Mas uma vez ao ano o Santo do Santo era liberado para entrar lá e realizar a expiação, realizar o sacrifício para o povo de Israel, né? Então nós temos aqui duas questões importantes dentro desse sacrifício, né? O bode sacrificado paga a pena do pecado, né? Então era um bode sacrificado, ele pagava a pena do pecado. Tinha o bode emissário, né? Esse bode emissário leva o pecado para longe do acampamento. Então nós temos propiciação e expiação. Dentro da expiação nós temos o bode sacrificado, ele tira o pecado do povo, e o bode emissário, ele levava o pecado do povo para longe do acampamento. Você viu como Deus é extremamente detalhista? Mas um dia não precisou mais desse bode, não precisou de um sacerdote pecador entrar no Santo do Santo uma vez ao ano. Agora temos livre acesso a Deus, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Foi o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito de Deus, limpo por fora e limpo por dentro. E realizou aquilo que precisava fazer para nos justificar de todos os nossos pecados. Bom, esse foi o resumão do livro de Levítico, né, de pontos importantes, detalhados aqui para você aprender, mergulhar e para você fazer a leitura da forma correta, né? Você não vai ler mais ele de forma errada, você não vai achar mais esse livro chato. Leia com atenção, né, querendo realmente conhecer o Senhor através daquele livro. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Valeu!